são 5 dores existenciais que determinam o nosso desenvolvimento estrutural. E isso acontece desde a gestação até mais ou menos 5 anos, 6 anos de idade. Nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Mas o que é importante hoje para a nossa conversa é entender que essas dores existenciais têm ligação direta com a nossa dificuldade de usar a palavra a nosso favor. Porque, em geral, é muito fácil usar a palavra para se autodepreciar e até mesmo depreciar o outro. E como é que a gente pode pensar isso em relação às dores existenciais? Primeiro, vamos pensar aqui rapidamente quais são essas 5 dores. A rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Essas são as 5 dores existenciais, e não sou eu que falo, isso foi Alexander Laue que teorizou há muito tempo atrás. Então, definiu os traços de caráter da personalidade humana no processo de desenvolvimento e na estrutura mental e psíquica. E essas dores existenciais, ela vai personalizar a expressão através da comunicação, da palavra. Então, se a gente for pensar assim, alguém que tenha um traço muito forte relacionado à dor existencial da rejeição, quando é que essa pessoa vai falar, vai usar a palavra para se autodepreciar? Quando ela se sentir rejeitada. Quando a experiência dela no seu cotidiano tocar naquela dor da rejeição. E a rejeição é o quê? É achar que não é bem-vindo no mundo, na vida, não devia existir. Então essa pessoa tende a se fechar e ela, inclusive, passa a usar a palavra não de uma forma expressa, dita, verbalizada, mas de uma forma pensada, porque ela se fecha. E na ideia dela, na cabeça dela, ela vai criar um monte de coisas a respeito de si mesma. Um monte de inverdades a respeito de si mesma. Por quê? Porque ela vai tomar para si a responsabilidade, vai tomar para si a culpa de estar sendo rejeitado naquela determinada experiência. Quando a gente fala da dor existencial, do abandono, a pessoa se sente abandonada e vai usar a palavra de uma forma autodepreciativa porque vai sentir que a culpa é dela. Ela foi abandonada porque ela fez alguma coisa de errado. E aí ela vai começar a dizer um monte de coisa sobre si mesma. E nesse sentido, eu estou querendo chamar a atenção às dores existenciais, não é só para a gente saber disso, mas é para ter consciência do que precisa ser cuidado. Uma pessoa que usa a palavra autodepreciativa porque toca na sua ferida existencial do abandono, ela precisa cuidar do quê? Não de ficar se torturando ou se julgando por ter dito isso ou aquilo, mas ela precisa cuidar dessa raiz existencial. Ela precisa cuidar dessa dor do abandono, para que ela possa acessar os seus recursos, para que ela possa lidar com a vida de uma forma muito mais assertiva, muito mais conectada. E aí a gente pode falar também da dor da manipulação. Quando é que ela vai se autodepreciar? Quando é que ela vai falar aquele monte de coisa a respeito de si mesma? Que são todas inverdades. Quando ela viver uma experiência que toca nessa dor, que ela se sinta manipulada. E aí ela vai achar assim, como é que eu me meti nessa? E vai tomar para si a culpa de ter sido manipulada. E nesse mesmo caso, o que ela precisa cuidar? Ela precisa cuidar dessa dor existencial, para que ela possa acessar os seus recursos. E a humilhação é outra dor existencial. Quando é que ela vai falar mal de si mesma? Quando é que ela vai dizer aquele monte de bobagem a respeito de si mesma? Quando ela tiver uma experiência no seu cotidiano que toca na dor da humilhação e ela se sente humilhada. E ela vai trazer a culpa para si mesma. E a traição é a mesma coisa. Ela vai viver uma situação que vai tocar na dor da traição e vai achar que a culpa é dela. Eu não fui boa o suficiente e não fui escolhida. Escolheram a outra.
E o que eu quero chamar atenção nessa conversa? Que ter dificuldade de usar a palavra para falar bem de si mesmo, para se reconhecer, para te elevar, para elevar a sua autoconfiança, sua autoestima, é um desafio na medida em que as dores existenciais estão aqui borbulhando no nosso dia a dia. Então a gente precisa ter atenção nesse aspecto. Como é que eu cuido da minha dor existencial? Como é que eu cuido da situação que eu vivi, que toca nessa dor existencial, para que eu possa acessar os meus recursos? Porque é isso, né? Existem 5 dores existenciais, mas para cada dor existencial, nosso desenvolvimento estrutural, nós desenvolvemos recursos. Por quê? Porque se a gente não tivesse desenvolvido recursos, a gente não estava aqui, né? A gente não teria sobrevivido. Então, se sobrevivemos, é porque nós sentimos as dores existenciais, cada um na sua medida, mas desenvolvemos recursos para lidar com essa experiência tão dolorida. Então, você tem recurso. Você tem a sua dor existencial mais forte, aquela mais ou menos, cada um na sua medida, como se fosse um mapa de traços relacionados a essas dores. Mas você tem, na mesma proporção, os seus recursos. E quando você cuida e se atenta para isso, ao invés de ficar se julgando porque falou ou disse e como assim, você vai cuidar da sua dor e trazer à tona para a sua experiência os seus recursos. E aí sim, você vai poder se comprometer e passar a usar a palavra de uma forma muito mais coerente e congruente com a sua verdade. E você merece isso, porque você tem recurso. Não deixa de acreditar nesse negócio. Você tem recurso. Se você não está usando seu recurso, é porque a dor existencial está muito forte e está tomando muito espaço da sua vida. Bora cuidar disso? Eu volto para a gente continuar conversando. Beijo no coração.